Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O preço de referência do leite teve uma alta no mês de março, sendo projetado a 2,5214, um avanço de 0,62% em relação ao projetado em fevereiro, de acordo com o Conselheite. Na prática, no segundo mês do ano, o valor consolidado foi 1,03% acima do consolidado em janeiro. Na semana passada, a Companhia Nacional de Abastecimento anunciou a antecipação dos vencimentos dos contratos de opção de arroz de agosto para o final de abril, com pagamento 20% acima do preço mínimo. Sobre esse anúncio, eu converso agora com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Tudo bem, Alexandre? Olá, Thaís, um prazer falar contigo e com os telespectadores. Que bom te receber aqui no programa. Bom, esse anúncio aí da antecipação dos vencimentos dos contratos de opção lá de agosto para abril, nessa época em que está acontecendo a colheita, o que representa aí para o setor? Olha, neste momento, em função de que os preços baixaram muito, surpreendentemente, hoje já abaixo de R$ 80, pode ajudar a trazer um piso aí para o mercado interno. Mas, por outro lado, nos preocupa essa referência do contrato de opção, porque isso sinaliza, e foi por isso que a Federarroz se mostrou contrária a este mecanismo ao ser anunciado ano passado, Thaís. Ele sinalizou um preço de R$ 87 para agosto deste ano. E R$ 87 fica abaixo do custo aí de produção, que em média no Rio Grande do Sul está na faixa dos R$ 90 a R$ 100. E outra questão é que a formação de estoque público, normalmente o que ocorre é que este arroz, adquirido pelo governo, ao voltar para o mercado, ele acaba então achatando os preços novamente aos produtores. É por isso que neste momento julgamos que nós não tínhamos outro caminho, digamos assim, a não ser anunciar a antecipação, mas deixando bem claro que R$ 81, que é o valor antecipado para abril, fica bem abaixo do nosso custo. A ferramenta do contrato de opção, Alexandre, em geral, né, não considerando essa questão dos prazos e dos valores, né, ora anunciados, ela é uma boa ferramenta para o produtor? Ela ajuda a dar liquidez? Como é que funciona? Como conceito, nós somos contrários à formação de estoque público. Por outro lado, quando o mercado está baixo, por exemplo, se o mercado hoje estivesse a R$ 80 e eu sinalizasse com um contrato de opção R$ 90, aí sim, aí seria positivo. Mas eu nunca tinha visto, nos meus 40 anos de lavoura, o governo sinalizar um preço abaixo do que está no mercado. Quando foi anunciado o contrato ano passado, o mercado estava a R$ 100 e eles anunciaram um preço de R$ 80 para a safra ou 87 para agosto. É por isso que nós somos contrários, a não ser que, nesta situação de preços muito baixos, um mercado de opção com preço acima. Sim, aí, mas aí dependeria desse anúncio do valor já fixado no anúncio dos contratos, né? E outra questão importante, Thaís, é que se fala 20% acima do preço mínimo. O que ocorre é que o preço mínimo do arroz irrigado é R$ 63. E quando eu coloco 20% em cima, eu tenho R$ 76. Então o governo enche a boca para falar que está pagando 20% acima do preço mínimo, só que o preço mínimo simplesmente não podemos aceitar nem o preço mínimo e nem 20% acima. Bom, falando em preços, né, é esperado que no auge da safra aconteça aí uma queda nos preços pela maior oferta. Como é que está a situação hoje, Alexandre, do preço do arroz ao produtor gaúcho? Sim, nós temos uma boa safra, inegavelmente, uma safra que vai superar o arroz colhido ano passado no Rio Grande do Sul, até em função que nós temos aí este ano um aumento de área. Mas não é uma super safra, nós temos uma parte da área que foi plantado aí fora da melhor época, no caso lá a região central, grande parte da área ficou em dezembro e janeiro o plantio,
Então, esta área não vai produzir muito. Também problemas de calor excessivo durante o Sim. verão lá na fronteira oeste, que diminuiu um pouco a qualidade, mas sim, é uma safra maior, não só no Brasil, como também no Mercosul, e é por isso que, existindo uma expectativa, Thaís, no mercado, de um volume bem maior colhido, os preços normalmente, ainda mais em plena colheita, eles têm aí uma queda. Nós estamos trabalhando aí as questões como a exportação para sinalizar aí ao mercado interno um piso e, consequentemente, o mercado começar a andar melhor. Bom, essas exportações aí, nesse momento, também vão contribuir para dar um alívio aí, um respiro para o produtor, né, Alexandre? Com certeza, isso sinaliza uma referência ao mercado interno, isso ajuda, inclusive, a um posicionamento mais firme da indústria perante o varejo. O que ocorre é que quando a expectativa é de continuar baixando, o varejo acaba, Thaís, comprando da mão para a boca, como se chama, ou seja, um volume pequeno, acreditando que pode comprar na semana seguinte por um preço inferior. E quando ocorre a exportação e traz essa referência, o varejo normalmente volta às compras, demandando uma quantidade de arroz à indústria que, consequentemente, repassa aí essa demanda aos produtores. É por isso que a exportação anunciada, inicialmente de 30 mil toneladas, em torno de 600 mil sacos de arroz, este primeiro navio. Nós temos a expectativa aí nos próximos dias de anunciar o segundo, terceiro navio, e aí sim o mercado começa a rodar e deve ter uma valorização ao longo do ano. Bom, Alexandre, a gente acompanha aí a FederArroz ao longo dos anos, trabalhando muito na abertura de novos mercados e tendo várias conquistas, né? Como é que está esse caminho aí, as novidades que vêm pela frente? Perfeito, Thaís. Nós trabalhamos forte esse assunto, abertura de mercado. O México é um exemplo. Hoje ele tem aí uma grande parte da exportação vai para o México, e América Central é o principal destino do arroz com casca, e o Panamá é um novo destino aí que nós estamos trabalhando para confirmar. Também é importante a exportação do arroz beneficiado, porque este ano, em função deste excedente aí no Mercosul, nós trabalhamos aí com uma expectativa de exportação próxima de 2 milhões de toneladas. E isso não vai interferir absolutamente em nada ao pleno abastecimento do mercado interno e a tranquilidade aí com relação à segurança alimentar brasileira. Pois é, essa questão é bastante importante, né? Tem essa questão toda da inflação dos alimentos pressionando, mexendo na popularidade do presidente Lula enfim, muitas reuniões acontecendo, tentativas em diversas frentes, né? E o arroz parece que foi um vilão lá nas notícias aí na segunda metade do ano passado, parece que agora não está aparecendo tanto, né, Alexandre? Graças a Deus. É importante que se diga, se deixe claro ao consumidor que nos assiste que o produtor ele não coloca preço Sim. de venda no seu produto. Isso depende da oferta e da demanda, depende da paridade com relação ao Mercosul, taxa de câmbio, mercado internacional, tudo isso reflete aí no preço. E ao consumidor, um arroz entre 5 e 7 reais sinaliza um preço baixo, eu afirmo e provo isso, Thaís, porque quando eu pego a dieta alimentar brasileira, o arroz, o feijão, a proteína e a salada, o arroz neste prato magnífico que nós temos significa em torno de 30 centavos por refeição. E este quilo de arroz por 5 reais alimenta 10 pessoas, quando eu tenho, no caso, um carreteiro, ou alimenta até 18 pessoas quando ele não é o ingrediente principal. Principal. E fora isso, quando eu comparo o arroz com qualquer outro produto aí da cesta básica, pode pegar a massa, pode pegar o feijão, farinha, o azeite, qualquer produto estão muito mais caros aí do que o arroz, sem falar no café, né?
Bom, agora eu queria já ter perguntado antes, mas acabamos falando sobre essa questão dos preços aí. Como é que está o avanço da colheita, Alexandre? Estamos ainda em ritmo acelerado. Sim, já estamos ultrapassando a metade da colheita, algumas regiões como a fronteira oeste mais adiantadas, algo entre 70% a 80% colhido, outras regiões mais atrasadas, como a região central, Sim. que plantou por último, mas esperamos aí confirmar uma boa produtividade, até porque nós temos que ter alta produtividade para poder custear este custo de produção, que é hoje o principal problema da cadeia do arroz. Bom, a gente, né, falou até agora sobre arroz, já que estamos aqui com o presidente da Federa Arroz, mas ontem conversei com o André Debastiani, do Rally da Safra, e ele falou que a safra de soja no Rio Grande do Sul, a área com soja aumentou 1 milhão de hectares nessa safra, muito em função da conversão de algumas áreas do arroz também. E hoje se falou aí na abertura da colheita, que era a abertura da colheita do arroz, soja e outros grãos, né? Como é que está essa conversa aí do arroz com as outras culturas? Isso tem ajudado o produtor gaúcho a se manter dentro de uma sustentabilidade aí financeira? Perfeito. A pergunta é importante porque nós falamos sempre, Thaís, que nós temos que manter um sistema de produção, arroz, soja e pecuária, principalmente em função aí do uso das pastagens, cobertura vegetal de inverno. E a soja é um parceiro fundamental, foi quem revolucionou aí a questão da produtividade do arroz, ajuda a baixar custo também. Quando eu tenho soja um ano e arroz no próximo ano, favorece o plantio direto, mas a soja especificamente da metade sul do Rio Grande, aonde se planta arroz, ela na verdade ela diminuiu um pouco a área, já tivemos aí em torno de 500 mil hectares de soja na metade sul e atualmente a área está em torno de 380 mil em Ah, áreas de várzea, ou seja, áreas tradicionalmente arrozeiras. E esta diminuição da área de soja em cima do arroz se deve a dois fatores. A soja baixou bastante sim. o preço, o arroz no ano passado estava num patamar bom de preço e principalmente também as notícias que nós tínhamos para este verão de seca, que acabou se confirmando em muitas regiões, acabou assustando um pouco o plantador de arroz que planta soja e acabou então trocando a soja pelo arroz no último momento. Que acabou sendo uma boa escolha no fim das contas. Por um lado, Sim. sim, por outro lado, também pressiona preço, porque a área deveria ter ficado em torno de 950 mil hectares no Rio Grande do Sul e o IRGA acabou anunciando 970 exatamente por essa troca no último momento. É uma tarefa difícil, né, Alexandre? Dimensionar aí o tamanho, orientar os produtores até sobre que rumos tomar aí na sua propriedade, porque são muitos fatores envolvidos, né? Perfeito. O assunto é complexo, envolve planilhas de custo, então nós costumamos comentar de que passou a época, Thaís, que bastava ser um bom agrônomo para plantar arroz. Hoje se exige muito profissionalismo, se exige aí a questão dos levantamentos e um acompanhamento muito de perto da questão econômica e financeira do negócio, gestão de pessoas, gestão administrativa, enfim, todos esses processos eles são fundamentais para que o produtor tenha viabilidade na soja, no arroz ou também na pecuária. Tem que fazer a sua parte da porteira para dentro. E ainda contar com São Pedro, né? Porque é o que o pessoal mais tem sofrido ultimamente aqui no estado. Nós temos uma indústria a céu aberto, isso nós não controlamos, e aí entra a parte do governo, né? Seguro agrícola, subsídio, subvenção ao seguro, enfim, são mecanismos aí que traz uma tranquilidade maior, não só para quem produz, mas para quem financia e, consequentemente, também ao próprio governo. Segurança alimentar, balança comercial, tá tudo envolvido aí, né, Alexandre? Nós temos capacidade para ser autossuficientes e somos no arroz brasileiro. Somente importamos um pouco, porque também exportamos um pouco,
Mas é sempre importante frisar que a qualidade do nosso arroz é muito maior do que o arroz importado e o preço, na maioria das vezes, é menor aqui dentro do que está lá fora. Isso mostra que nós temos que para continuar produzindo, nós temos que apoiar os produtores com as suas demandas para manter então esta tranquilidade com relação à segurança alimentar. Tá certo. Alexandre Velho, presidente da FederArroz, obrigada pela participação. Que agradeço, um ótimo trabalho a vocês, um abraço. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até já. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E terminou hoje a 23ª edição da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. Nosso produtor Giovanni de Oliveira esteve lá e nos conta como foi. Em 2025, a Expo Agro comemorou os 70 anos da Afubra, a Associação dos Fumicultores do Brasil, que é a organizadora da feira. A Expo Agro, aliás, é a maior feira da agricultura familiar da América Latina, o que nos traz um destaque interessante para as máquinas. Aqui, a gente não vê aqueles tratores gigantes, aquelas colheitadeiras enormes, mas um maquinário todo adequado à agricultura familiar. E como não pode deixar de ser em uma feira de agronegócio, o pavilhão da agricultura familiar é um dos mais procurados. Os expositores ficaram satisfeitos com os negócios deste ano. Foi muito boa a expectativa, né, que nós tinha, e além da expectativa nós vendemos bem mais do que nós estava planejando, né? Então, uma feira excelente, né? Com certeza, as próximas edições também nós vamos estar aqui, né? Para participar desse momento brilhante que é a Afubra. A primeira edição que nós participamos foi em 2019, daí foi parado na tempo da pandemia, 2 das feiras, mas essa foi a melhor Expo Agro de todas para nós aqui na nossa agroindústria, né? Foi quase em média por dia uma Expo Inter de venda, né? Superou a expectativa. As pessoas vieram com vontade de comprar, conhecer e experimentar nosso produto. Foi muito boa. O último dia teve também o Seminário de Energia Renovável em um espaço especial, que é a Arena de Energia Verde. Pela manhã, também aconteceu a audiência pública, que debateu o projeto de securitização e o pedido de ajuda aos produtores atingidos pela estiagem. A audiência foi proposta pelo deputado federal Heitor Chu. A audiência pública foi extremamente rica, importantíssima para a gente ter argumentos e dados concretos para levar para Brasília, para a gente poder avançar no processo de convencimento do parlamentar, tanto da Câmara como do Senado, deputados e senadores, para votar a favor desses projetos, para a gente poder sustar essas resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e, ao mesmo tempo, fazer a mudança na legislação e termos um Proagro que olhe o agricultor, que olhe quem põe a semente na terra e não apenas os números que o Banco Central faz para não ter prejuízo. Ou a gente consegue fazer isso, ou a roda vai parar e nós não vamos ter mais produção agrícola e o Brasil vai ter que se reinventar, coisa que nós não precisamos fazer. É investir em quem efetivamente produz. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul cobrou rapidez para soluções. E nós não temos mais espaço, eu dizia aqui, né, para fazer reunião, para marcar reunião. Nós temos que ter reunião para realmente resolver o problema. E resolver o problema nós entendemos hoje que nós precisamos chegar
ao ministro Haddad. É ele que tem a caneta hoje para resolver o nosso problema. Porque aqui tem que ter vontade política. O que nós estamos querendo fazer, todas essas prorrogações, se tu vai para a questão de números, de coisa, ela não se sustenta tecnicamente, mas ela tem que se sustentar politicamente, porque é uma questão de famílias, é uma questão de pessoas que não têm condições mais de ficar produzindo alimentos. Então, é uma questão da sociedade. Ela deixou de ser só uma questão dos agricultores e passa a ser um problema da sociedade como um todo, de quem tem empregos que dependem da agricultura, de empresas que precisam dos agricultores, mas das sociedades que precisam se alimentar e precisam um preço acessível para o alimento. Ele só vai ter, não é tirando imposto das importações, é tirando imposto do custo de produção dos agricultores, é renegociando as dívidas, é ter uma política que realmente faça a diferença no seguro rural, é ter uma ferramenta que ajude o produtor com essas dificuldades, e o agricultor quer pagar. O agricultor está pedindo política que garanta um seguro decente para os agricultores e renegociar as dívidas para ele continuar produzindo alimentos. É isso que nós queremos aqui hoje. Já o deputado estadual Elton Weber lembrou o papel do governo do estado. Nós estamos cobrando e pretendemos ainda votar e colocar em implementação um programa estadual de recuperação de solos, porque nós também tivemos enchentes, tivemos secas e o estado pode fazer isso. Isso é função do estado. Da mesma forma também como um programa amplo para nós fazermos reservação de água, pelo menos uma parte da propriedade. Se alguém tem 20 hectares e nós conseguir irrigar 5, 6 hectares, já ajuda. Então, é nesta linha também que o Estado pode ajudar. E pode fazer políticas complementares também de seguro agrícola, para ajudar. Tem o programa Troca-Troca de Sementes, que o governo do Estado já anunciou, ele vai isentar novamente. Então, são formas do Estado ajudar, com programas de infraestrutura, da recuperação de solos, irrigação e também, nesse aspecto também, do seguro agrícola, complementar a esse seguro nacional, que infelizmente nos últimos tempos o Banco Central está pensando muito mais no seu caixa do que na vida dos agricultores, de quem produz a comida todos os dias. Os produtores cobram ajuda, após anos seguidos de estiagem que foram interrompidos apenas no ano passado, quando o Rio Grande do Sul viveu uma enchente. E se terminou hoje a Expo Agro, daqui a exatamente um mês, no dia 28 de abril, começa a 30ª edição da AgriShow, que vai até o dia 2 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. A feira tem tradição no lançamento de novidades em máquinas e equipamentos agrícolas. O presidente da AgriShow, João Marquesan, promete uma edição histórica. Estamos comemorando a 30ª edição do AgriShow. A AgriShow tem uma história de muito sucesso em todo esse tempo. Porém, nós temos que lembrar que o AgriShow passou por momentos difíceis desde a sua implantação. E que graças às empresas como Baldan, Marquesan, Jato, Jumil, que seguraram essa feira de pé nos primeiros anos, e depois também com a ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquina, que encampou o AgriShow e deu toda essa conotação que o AgriShow tem hoje, também com todos os expositores que estão cada vez crescendo mais. Mas o AgriShow, ele representa para o agronegócio a inovação tecnológica. É uma feira em que todos os fabricantes de máquinas agrícolas trazem o que tem de melhor. E com isso nós irradiamos toda essa tecnologia, tudo aquilo que o agricultor espera que ele precisa. O AgriShow tem um importante fator econômico para a região de Ribeirão Preto, que ela movimenta todas as cidades ao redor de um raio de 100 km de Ribeirão Preto, ela movimenta todo o comércio, todo o setor de hotelaria, e porque Ribeirão Preto, por ser uma grande cidade, mesmo assim, ele não dá conta de atender, de receber todas as pessoas. Nós estamos tomando muita precaução esse ano para melhorar sobre o ano passado a questão de acessibilidade à feira, com mais entradas, com mais facilidade de entrar, com mais facilidade de sair. Estamos melhorando muito o ambiente interno da feira com asfaltamento de todas as ruas no sentido longitudinal, para que tenha mais conforto, para que diminui um pouco a poeira, que lá é uma cidade de Ribeirão Preto, é a cidade de terra roxa, então fica muito vermelho. Mas o agricultor está acostumado com bastante poeira, porque ele vive nisso aí. Mas nós estamos dando todo o conforto para quem visita a feira.
E esse ano o AgriShow vai ser um AgriShow de sucesso, porque nós estamos colhendo uma super safra de soja, estamos colhendo uma super safra de milho, estamos colhendo muito algodão e todos os outros produtos que seja de proteína animal, e todos com muita produtividade, e nós, muito embora os preços ainda não estão como precisavam estar, mas a eficiência do produtor brasileiro, a produtividade que tem sido elevada, está compensando. Então, esperamos que essa feira será uma feira de muito sucesso. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até lá!